Por que uma multidão cantando parece afinada? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1. Você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2. Você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3. Você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$10. Isso mesmo, você assina e recebe R$10 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Chá com Rapadura. Olá, aqui é a Cíntia, eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos 5 cearenses morando na Inglaterra e nós tentamos gravar 2 vezes ao mês, né, sobre os nossos causos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo tão longe de casa. Somos 5 meninas diferentes, com vivências diferentes, estamos aqui por motivos diferentes, chegamos também em tempos diferentes, mas a gente tenta trazer tudo com muito bom humor. Então nós gravamos um programa curto, de 30 minutos mais ou menos, e sempre com muito bom humor, né, tirando sarro de muita coisa. E é muito bom fazer parte desse movimento lindo da podosfera, de tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso, né? Então, hashtag Mulheres Podcasts, acompanhe, siga e chacomrapadura.com. Beijo. E chegou o momento Alura, Altair. Porque o momento Alura é o momento em que a gente lembra os nossos ouvintes sobre a maior plataforma brasileira de cursos online, né? São mais de 900 cursos disponíveis. Cursos de programação, de design, cursos de estratégia e gestão, enfim, várias categorias. E ele é o que, Altair? Ele é a Netflix dos cursos. Né? Por quê? Porque você paga uma só matrícula, uma só mensalidade, né? E tem acesso a todo o catálogo de cursos. Muito bom. Né? E ouvinte Naruhodo tem condição especial, né? 10% de desconto no preço original. Né? Para isso é muito fácil, é só visitar, você já sabe, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Faça a diferença na sua carreira com a Alura. Altair, feliz ano novo, Isso. Altair! Feliz 2020. Olha só! Chegamos, mais um ano. Mais um ano de Naruhodo pra vocês, hein? Indo pro 4º ano. Que beleza! Passa rápido. Que beleza! E a gente terminou 2019 falando sobre canto e sobre música. A gente vai abrir 2020 falando sobre música também. Exato, Altair. exato. Tá bom pra você ou não? Você tem pergunta de ouvinte e a gente tem que responder, né? A gente tem pergunta de ouvinte, que é o Diogo Fioroto, que mora em São Paulo e é músico.
Ele agradece primeiro o nosso trabalho. Ele diz o seguinte: a cada semana indico para um amigo que não é acostumado a ouvir podcasts justamente pela forma como vocês tratam os assuntos. E o feedback deles é sempre bom. Olha aí, Altair. Oh, beleza. É isso que a gente pede para todo mundo fazer. Só isso. A gente não pede mais nada. A gente pede para que você indique o Naruhodô para quem nunca ouviu um podcast, para que ele comece a ouvir podcast, para que ele ingresse na podosfera através do Naruhodô e depois ele vá buscar outros podcasts interessantes na podosfera. Não é isso, o podcast tem ganhado espaço do ano passado para cá. Vamos continuar com esse crescimento. É isso daí. E a pergunta dele é a seguinte: algo que sempre me emociona nos shows é a galera cantando junto os refrões e os oos. Me surpreende que o som do público cantando parece sempre afinado. Porém, quando aproximo o microfone de pessoas específicas, eu percebo que ninguém está afinado. Por que isso acontece? Meus ouvidos, de alguma forma, ouvem só a melodia que querem naquele bolo de notas que a galera está cantando? Ciência, me ajude, por favor. E aí, Altair, a ciência consegue ajudar ele nessa percepção que ele tem? Consegue. Inclusive, tem como emular esse efeito de canto afinado em plateias, né? Feito por plateias, de forma local, por você mesmo, em casa. Olha só, dá pra fazer esse experimento então, Dá pra fazer um experimento em casa. Todo mundo já fez, aliás, e não associa as coisas. É mesmo? Sensacional. Então, vamos deixar na descrição um exemplo, né? Tem muitos exemplos, assim, todo mundo que gosta um pouquinho de música já ouviu pela internet ou pessoalmente exemplos de que o cantor começa a cantar e tal, e aí ele para, as pessoas continuam, ou cantam junto, tem vários exemplos. Eu vou deixar um exemplo na descrição que é bem bonito, assim, que é a da Adele, o Someone Like You, que ela fez um show ao vivo. E aí, a hora do refrão, todo mundo canta e fica perfeitamente afinado. Tanto é que no final, quando ela termina de cantar, a própria Adele chora. Ela mesma fica emocionada com a plateia, assim. Então, deve ser um momento arrepiante mesmo, sim, né, pro artista, né? Toda vez que o Paul McCartney vem aqui pela última vez, né? Porque toda vez que ele vem é pela última vez. Exato. Mas aí ele vem de novo. E aí vem o momento do Hey Jude. E aí todo mundo... Que é um momento clássico também, né? Exato. Onde pode parar que tá todo mundo cantando. Isso. Todo mundo presta atenção, foca, né? Gera até uma aura, assim. Mesmo você vendo pelo computador, assim, você se emociona um pouco no ambiente e tal. É bem legal. O Altair se emocionou com a Adele. Sim, claro. Olha, não, por isso que é um ótimo exemplo. Tá pensando que o Altair não tem emoção, rapaz? Não, tem um outro exemplo, inclusive. Vou deixar na descrição também. Que é do Rock in Rio, em 86, que é o Freddie Mercury cantando Love of My Life. Verdade. Esse você lembra. Sensacional. Nossa, então, tanto é que ele para, assim, e fala pro, acho que o cara que tá tocando piano, mano, que da hora, né? Tanto que esse momento está no filme que retrata a vida dele. Verdade. Então, tem vários exemplos, todo mundo consegue lembrar de um. A questão é, por que as pessoas cantam afinado? Tá? Ou porque parece que tá afinado, né? Não, se você ouve afinado, tá afinado. Assim, todo mundo canta bem, né? Por que isso acontece? Tem tudo a ver com o Naruhodo sobre o que é ser normal. Assim, você tem uma prova física do que é ser normal ouvindo uma plateia grande cantando. Então, você tem todos os tipos de espectro vocal se apresentando. Aquela pessoa que canta muito grosso, muito fino, canta bem, canta mal, canta certo, errado, todo mundo junto. Quando você faz a confluência daquilo, surge a média. E a média é afinada. Então, em média, as pessoas são afinadas, populacionalmente. Aquele som que você ouve não é de ninguém. É de todas as pessoas que, em média, são como aquelas que estão ali. A gente tá ouvindo, se a gente fizer uma curva normal das pessoas que estão no show... Isso, aquilo é a média. A gente tá falando daquele bloco do centro ali. É isso? A média. Não, esses sabem cantar afinadinho. Não, o som que você ouve é um só. O som é da média. Tá. Então, média mesmo. Então, o que você consegue ouvir, assim, a média, as pessoas têm uma dificuldade de percepção do que é. Elas fazem na conta, né? Você soma as observações e divide pelo número delas. Mas qual que é o sentido, tipo, biológico, ou ambiental, ou físico da média? É uma plateia cantando, uma torcida de futebol cantando, enfim. Uma multidão qualquer. Uma multidão, você tira a média. Isso é uma percepção visual concreta de que a média existe, quando você põe muitas pessoas junto. E por que eu falei que dá pra você fazer um experimento em casa que emula essa média, e por isso que você acha que você canta bem? Cantar no chuveiro. O que é cantar no chuveiro? É o mesmo fenômeno de cantar numa torcida, ou numa galera. Tá? Então imagine você no banheiro, você já cantou no banheiro. Quem nunca? Você é o rei do karaokê no banheiro, não é verdade? Então, não, na verdade quem canta mais é a Leila. A Leila canta mais no banheiro? Muito. Então. Aí tem até uma pergunta colateral que a gente vai responder, né? Porque se cantar no banheiro, no chuveiro, né? De fato,
você canta melhor? E a resposta é sim, você canta melhor. Assim, não é que você produz o som melhor, mas o seu canto soa melhor quando você canta no banheiro, tá? Inclusive, vamos deixar na descrição uma outra música de um cantor popular, comum, que é o Weird Al, né, Yankovic, que ele canta uma música que chama Al Bologna, e ele gravou essa música dentro de um banheiro. Sim, porque ficava melhor, ele gravou de propósito dentro do banheiro. Quem teve banda e não gravou nenhuma música dentro do banheiro... Não tem. É porque não teve banda. Não teve banda direito. Teve banda. Exato. Que garagem é o quê? Banheiro, né? E como é que funciona isso de você... Por que no banheiro soa melhor? Não soa desafinado e tal? Primeiro, porque o banheiro, em geral, a grande maioria dos banheiros, as paredes são revestidas por um objeto duro. Que não é uma parede pintada, que você tem reentrâncias. É um azulejo. Em geral, os banheiros são de azulejo. Principalmente o box do banheiro, ele é de azulejo. E ele é reto, né? Como ele é reto, quando você emite o som bate ali e volta. Né? E aí, isso se chama reverberação. Fenômeno de reverberação. Então, você emite frequências de onda, né, da sua voz, amplitudes e frequências de onda, isso bate numa parede lisa e volta. Sim. Só que como todas as paredes são lisas, você tem o fenômeno da reverberação, o som bate e volta. Quando ele volta, em geral, você tá cantando. Então, lá, lá, lá. Quando você fala, o primeiro lá vai na parede e volta. Se você conseguir falar sons com a mesma amplitude, né, o som da volta é anulado pelo da ida. Tá? Então você canta, aí o som bate na parede e volta. Quando volta, uma parte desse som é anulado por sons que você tá produzindo ainda. Sobretudo sons graves, que são sons que você desafina. Então, Então você fala desafinado, canta desafinado, o som bate na parede, quando volta, a parte desafinada é anulada pela parte que você tá falando. Então o que você ouve é a parte boa do som. Olha só. Então parece que você tá cantando afinado, mas não tá. Tanto é que quando você sai de lá e vai cantar em outro lugar, sai tudo errado, tudo broico. Quer dizer, você parece que tá cantando bem lá dentro do banheiro, quando você vai cantar do fora, mesmo jeito fora... Não sai. Certo. Não sai. Então você ganha aquela confiança lá, né? E sai na rua, vai no sei lá, no Ídolos, acabou. Você é um cantor de banheiro. Porque é o fenômeno da reverberação. Aí tem um outro que é a ressonância, né? Que é esse fenômeno de cancelamento. Então a reverberação é o som ser produzido e bater nas paredes e voltar. A ressonância é a capacidade... Porque como toda parede, todo banheiro, ele é revestido pela mesma coisa, que são azulejos, o comprimento de onda fica, conforme você vai cantando e vai anulando, o comprimento de onda que você emite fica igual ao tamanho do local. Então o comprimento de onda que você produz e o que volta pra você é igual ao tamanho do banheiro que você tá. E aí dá uma ressonância. O que parece? Não sei se você já teve essa experiência ou já parou pra pensar. Quando você canta no banheiro, o som bate e volta e parece que você tá ouvindo a sua voz e mais uma outra. De fundo. Não parece que tá ouvindo um back vocal de você mesmo? Um eco, né? Um equinho. Isso é a ressonância do banheiro, né? O karaokê usa isso. Sim. Tem vários karaokês que dão uma ressonância. Inclusive, simular isso na mesa de som. Exato. Então, ele dá uma ressonância pra você não perceber que seu som tá desafinado. Ele coloca um outro som em cima. Nem os outros. Por isso que não te matam dentro do karaokê quando você canta de qualquer jeito bêbado. Tem alguns que nem com essa... Nem com isso sai. Efeito. Aí as pessoas não deixam, né? De cantar uma, mas já tá bom. Né? Só o álcool mesmo. Então, esse fenômeno da reverberação é o principal fenômeno que explica, por exemplo, o som da plateia ficar harmonioso. Então, eu tô cantando, você tá cantando. Quando muita gente canta junto, alguns sons se anulam. E aí sobra a média. Por isso que tem a distribuição normal dos sons. Tá. Então, você vai ter o cara... Rola esse mesmo princípio. efeito de anulação aí quando você tem uma multidão cantando a mesma coisa. Porque são muitas pessoas num local. Esse local é um mega banheiro. Sim. Né? Então, dá o mesmo fenômeno. Certo. Principalmente salas de concerto, elas já são específicas para isso. Tem uma câmara acústica ali. Que é um banheirão, basicamente, né? Sim. Esses locais trabalham muito com a ressonância. Com a reverberação. Trabalha menos com a ressonância. Então não pode dar eco, né? Mas aí ela é constituída de uma forma a deixar o som harmonioso. E tem a própria produção da voz das pessoas. Sim. Então elas vão produzindo a voz, vai cancelando algumas, e o que sobra é a média. Então você consegue produzir naturalisticamente uma média. É só várias pessoas cantando. Sim, né? Verdade. Então a gente já sabe, matematicamente uma média aparece quando várias pessoas cantam. Sensacional, eu acho isso fantástico, a ligação da física com a matemática, a biologia, né? E a cultura, tudo, por isso que tudo é a mesma coisa. E aí, qual é o impacto disso no comportamento? Então a gente conseguiu explicar mais ou menos por que sai afinado, né? É um fenômeno da média mesmo, né? E aí sai bonito e tal, quando você pega aquele indivíduo, você não sabe na posição da curva onde ele está,
Pode sair ok, pode sair muito desafinado. É quando você olha o indivíduo. Quando você olha o todo, você vê a média. Certo. Isso é um paralelo entre a psicologia e a sociologia, né? Quando você olha a sociologia, você vê todo mundo cantando. Verdade. Parece tudo bem. Quando você olha o indivíduo, você vê a desgraça da vida individual, né? Então, esse é o problema da sociologia, do sociólogo e do psicólogo, eles ficam nessa zona. E o economista não sabe nada de nenhum dos dois direito. É verdade. Né? Ele inventa uma teoria que tenta explicar os dois, não explica nada. Mas enfim, né? Aí ele tenta achatar aquela curva, sei lá. Né? O economista dita a música que é tocada. Né? A sociologia mostra total psicologia o indivíduo. É assim mesmo. Mas enfim. E aí tem essa importância de você observar essa média. Então imagina, eu tô dentro de uma torcida de futebol, todo mundo cantando, vai, né? Quando eu tô na torcida, eu ouço a própria produção da torcida. E essa produção equaliza comigo, então me dá um senso de pertencimento. Né? Então eu me sinto, não, tô naquele grupo e tal. E esse senso de pertencimento a um grupo torna você capaz de obedecer regras que você não obedeceria sozinho. Certo. Então, do mesmo jeito que o indivíduo é muito diferente da média, às vezes, mas quando esse indivíduo ouve a média, ele tende a ter uma regressão à média. Então, eu canto muito mal. Né? Eu sei que eu canto mal, sozinho, eu canto mal. Quando eu tô numa torcida, parece que eu canto muito bem, então me aproximo da média. Sim. Meu julgamento, e aí tem vários artigos que mostram isso, que o indivíduo fazendo autoavaliações do canto dele sozinho e numa torcida, ele se julga muito mais perto da média quando ele tá na torcida, claro. Sim. Porque ele tem esse feedback da torcida, claro. Que é igual você no banheiro. Você acha que tá ouvindo você, mas na verdade você tá ouvindo os outros. Isso, tá ouvindo um pouco de você e muito dos outros. É igual você no banheiro. O banheiro cancela, né? Então o banheiro é o efeito da torcida sobre você. A mesma coisa, né? E isso tem impactos no comportamento. Então, por exemplo, isso tem a ver com um fenômeno que chama mímese automática, que tem a ver com a imitação. Tá. Muito similar ao Naruhodo que a gente gravou, que é porque que as pessoas bocejam, né, imitam, tosse e bocejos são contagiosos. Fizeram um experimento em 2006, muito simples. Eu gosto da psicologia social séria, porque eles fazem experimentos muito legais, assim. Que eles tinha um grupo de pessoas, pediam para elas levantarem a mão direita. E aí, mesmo sem instrução, todas levantam ao mesmo tempo. Você nunca reparou isso? Sim. Tipo, sei lá, quem gosta de sorvete, levanta a mão. Todo mundo levanta ao mesmo tempo. Por quê? Né? E aí tem uma hipótese de que não é que as pessoas equalizam o comportamento com as outras. É que elas não conseguem evitar o fato de equalizar. Então você naturalmente equaliza. Que é esse efeito de mimetizar. Exato. Então, do mesmo jeito que alguém boceja, você boceja, alguém dá risada, você dá risada, alguém levanta a mão, você também levanta. Né? E é inconsciente. Então, na verdade, você tem essa disposição. E aí, esse mesmo experimento de 2006, ele fez o seguinte. Ele fez um comando, só que as pessoas não eram pra agir em sincronia. Elas não conseguiam. Elas, travavam, assim, meio bugavam, não conseguia. Né? Então essa mímese do ambiente afeta mesmo, né? E aí vai aumentando. Tem vários experimentos que a gente vai deixar na descrição que mostram o aumento disso. Então, individualmente, quando eu tô dentro de um grupo, se todo mundo levanta a mão, eu levanto também, na mesma hora. Sim. Então, comportamento simples, né? Quando você fala, por exemplo, de empatia, e aí é uma mensagem importante desse episódio. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Tá? Do ponto de vista de emoções básicas, essa parte do final eles esquecem. E aí tem um monte de teoria Namastê Gratidão que usa só a primeira parte. Né? Então eu vou trabalhar primeiro com a definição formal de empatia. Né? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro quando estamos tratando de emoções simples, básicas. Então crianças pequenas agem com empatia. Então, crianças pequenas começam a imitar, elas imitam mais pessoas que elas gostam mais, que elas têm mais afeição, os pais, parentes. Elas gastam mais tempo imitando pessoas que elas gostam mais, por empatia. Então, uma pessoa é importante pra mim, eu imito ela, e dá essa mímese e eu vou desenvolvendo meus comportamentos. Então, imitação pra criança, vamos deixar um artigo na descrição, que a partir de 4, 5 meses, as crianças começam a imitar um pouquinho, né, com limitação motora, mas começam a imitar. Mas a partir dos 6 meses, elas já começam a perceber a importância social da imitação. Elas não imitam todo mundo. A partir dos 6 meses. Elas imitam pessoas que elas têm mais contato. Entendeu? Então, já tem uma seletividade da imitação. A partir de 6 meses, que é muito novo. Muito cedo. Né? Muito cedo. E isso envolve empatia. Eu me colocar no seu lugar, fazer o que você faz, mas você não é igual a todo mundo. Você é igual a mim. Então, esse comportamento de imitação motora, individual, dos parentes próximos, das pessoas de afeto, quando ela cresce um pouco mais, 7, 8, 9, 10 anos, essa empatia começa a aparecer como um comportamento que me coloca num grupo e não no outro. Entendeu? Então eu sou mais empático no sentido comportamental e emocional com pessoas que eu acho que são do meu grupo.
Tá? E aí tem um experimento fantástico, assim, que é muito bem bolado, de 2016, que mostra assim, eles põem pessoas com fone, um grupo de pessoas com fone, e colocam uma música. E aí tem acho que eram 100 pessoas, então eram 50 pessoas de um lado, 50 do outro. Todas com fone. E aí é grupo A e B, né? Um de frente pro outro. Aí o grupo 1, a música estava desincronizada entre os grupos. Então eu ouvia a música, você também ouvia a mesma música, só que não estava no mesmo período. Certo. Tá? E ao mesmo tempo eles te davam um copo na mão, um copo, que você tinha que mexer de um lado pro outro no ritmo da música. Tá. Então imagina, 50 pessoas com um copo, mexendo de um lado pro outro no ritmo da música e os outros também. Só que estava sincronizado. Sim. Então elas mexiam em ritmos diferentes. O outro grupo de pessoas, com outras 100 pessoas, a música estava no mesmo ritmo. Então elas mexiam no mesmo ritmo. Tá? Então um grupo meio que estava sincronizado, o outro não. Depois disso, eles fizeram um jogo com as pessoas do grupo A e B. Então você tinha o caso A e B sincronizado e o A e B não sincronizado. Tá bom. Tá? E faziam um jogo de competição mesmo. Um de competição e um de colaboração. Nos jogos colaborativos, as pessoas que fizeram a música sincronizada colaboravam muito mais. Então eu coloquei uma música em que eu tô colaborando com outro grupo, logo dá uma sensação de que todo mundo tá no mesmo grupo, logo nas atividades de colaboração elas colaboravam mais. Eles faziam atividades depois. Depois, um joguinho depois, Tá. de colaboração. Vocês são o time A, vocês o B. Certo. Vamos fazer um joguinho. E aí o joguinho de colaboração eles colaboravam muito mais, respondiam mais rápido a atividade, faziam juntos melhor. Os que estavam ouvindo a música de maneira Sincronizada. E aí quando fizeram um jogo de competição, eles não entravam tanto na competição. O resultado do jogo de competição não dava tão certo. Sei. Tá? Quando era o grupo A sincronizado, o resultado da competição dava mais certo do que a colaboração. Eles colaboravam menos. Entendi. Então você vê que um experimento muito simples já dá um efeito de grupo, de nós contra eles. Né? Então esse é o lado negativo. Né? Isso é basicamente a estratégia que promotor de vendas usa. Sabe? Promotor de venda, por exemplo, vamos vender, fazer aquela festa toda. Para o pessoal criar um senso de grupo para trabalhar mais. Tá? O que eles viram nesse experimento é que esse fenômeno de grupo existe, mas ele dura pouco. Se você repetir o experimento depois, já não dá mais efeito. Então é uma coisa local. Né? Que é a mesma estratégia que soldados usam, antes da guerra eles fazem lá, vamos, tal. Times de futebol fazem, haka, essas coisas do tipo, pra guerra. E é uma coisa que funciona localmente, assim, funciona pela partida. Então todos os jogadores se reúnem, fazem um rito, e aí vão jogar. Certo. Então esse senso de unidade funciona muito pelo grupo no jogo e também pela torcida. A torcida vai junto, e aí cria um senso de unidade. Tá? Aí o cara desempenha mais. Mas então o efeito de torcida é uma coisa real. Real, acontece mesmo. Acontece naquele contexto, não dura muito, mas acontece mesmo. Né? Tanto é que você tem vários casos de jogo de futebol que o cara sozinho nunca mataria alguém quando ele tá lá no torcida de sei lá quem, de que time, e mata o outro. Né? Então, E sobre o time, ele tem algum efeito? Tem. E quando eles falam lá o 12º jogador, é mesmo. Jogar em casa, jogar fora, dá diferença mesmo, por conta dessa coesão do grupo, né? Sim. Só que aí depende, não é um efeito solitário, depende se o grupo já tá bem organizado, aquilo dá um empuxo a mais. O cara corre mais. Então tem um artigo, vamos deixar na descrição também, com o futebol, que mostra que jogadores que jogam em casa, principalmente os atacantes, eles correm um pouco mais. Olha só. Por partida eles correm mais. Claro que isso é influenciado pelo tipo como é o outro time e tal, mas em média eles têm um desempenho um pouquinho melhor. Tá. Pouquinho, né? Ele ajuda um pouquinho. Tá? E aí tem um outro experimento desse mesmo tipo, né, de ativação, que é de 2012, que é com 2 grupos de pessoas que tinham que estar juntas e elas tinham que marchar. Tá. Então elas passavam um tempo marchando. Tá? Só que um grupo, tipo, marchava de forma organizada, tipo, e lá, 1, 2, marchava. O outro time não, eles só tinham que andar. Então eles iam num estacionamento, eles andavam até o final e voltavam. Faziam meio que ida e volta. Meio que livremente. Andando junto. O outro não, ia lá, tal, ia, voltava e tal, como soldados. Depois disso, esses 2 grupos, esse experimento é muito legal, eles iam pra uma sala, as pessoas separadas, e aí imagina sabe, tatu-bola? Sabe aqueles bichinhos? Tatu-bola, com artrópode, eu acho. Aquele bichinho, né, que forma uma bolinha. Então, imagina uma cestinha cheia desses bichinhos, desses tatuzinhos bola. Você tinha que pegar um e jogar ele dentro de um funil. Só que esse funil estava conectado com um moedor de café. Tá. Sabe? Então, a sensação, assim, pro participante, ele ia matar o bicho. Ele ia jogar o bicho dentro do moedor. Só que o experimentador tinha uma redinha que protegia, não jogava eles. Tá. Mas o cara não sabia. Tá bom. Não sabia. Então, assim, a sua tarefa era, em 30 segundos, quantos bichinhos você consegue jogar lá dentro.
tá? E avisava que era um moedor. Tá, não era um bichinho, não era uma gente, mas era um bichinho, tá? Então, e aí eles comparavam quantos bichinhos, em média, as pessoas que marchavam jogavam em relação às pessoas que andavam. As que marcharam jogaram 38% mais bichinhos. Caraca. Jogaram muito mais bichinhos. É a mesma estratégia do soldado, né? De se preparar pra guerra, ele fica mais agressivo, ele faz coisas um pouco mais fora do grupo, né? O bichinho não é do meu grupo, então eu posso jogar. Sabe? É bem essa sensação. Sim. Um artigo muito, muito interessante, assim, desse sentido de mostrar o efeito. Assustador. Então, começa com um canto, mas depois vira um rito, vira um grito de batalha, vira uma marcha. Então é usado em vários aspectos, né? Então, do ponto de vista biológico, você ter essa sincronização, essa mímese é muito útil para sobrevivência e tal. Só que depois em grupos é usado para separar nós deles e aí promove competição. Então tem um lado negativo. Então o mesmo canto bonito que você ouve da Adele lá, que emociona todo mundo, é o canto do soldado que vai matar o outro no campo de batalha. Sim. É a mesma coisa, tá? Sim. E aí a gente entra na parte final do episódio, que é voltar na diferença entre empatia e alteridade. Tá? A definição formal de empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas ligada à ideia de teoria da mente. Eu me coloco no lugar do outro daquilo que ele tá pensando, ou que ele tá sentindo. Empatia, e isso é uma coisa geral, assim, as áreas viajam porque elas não definem direito as coisas. Empatia é um construto do ponto de vista individual. É do indivíduo. Sociedades não têm empatia. Empresas não têm empatia, nem pessoas, nem grupos. São indivíduos. Eu consigo ter empatia pela condição daquela pessoa, porque ela tá triste, eu percebo a cara dela e eu me sinto triste. Isso acontece só para emoções simples. Tá? Simples. Só isso. Quando você fala, por exemplo, uma empresa tem que ter empatia, isso é uma asneira enorme. É um erro conceitual. E mesmo a psicologia erra isso. Por isso que eu tenho uma bronca bizarra com a psicologia positiva. Psicologia positiva, para mim, não é teoria. É um arremedo de teoria. Não tá tudo errado. Essas coisas de empatia, tem que estimular a empatia, tá errado. O que você tem que estimular nas pessoas, nas empresas, na sociedade é a alteridade. Tá? Qual é a diferença? Do mesmo jeito que eu falei, do indivíduo você vai pra torcida, da psicologia você vai pra sociologia, conceitualmente é a mesma coisa. Indivíduos têm empatia, sociedades têm alteridade. Sociedades não têm empatia. Então, o que é alteridade? Eu vou dar um exemplo prático. Então, imagina que eu conheci uma moça e essa moça está grávida. Tá do meu lado, grávida. Eu nunca vou saber o que é ser grávida. Nunca. Eu posso virar um obstetra. Eu posso fazer toda a faculdade, residência, fazer o que eu quiser. Eu nunca vou saber a experiência fisiológica de estar grávida. Eu não tenho como ter empatia. Não tenho como me colocar no estado do outro. Não tenho causa material para isso. Se eu tentar me colocar no lugar dela, na verdade eu vou estar cometendo um erro, que é impor uma realidade que eu nunca vou ter acesso a outra pessoa. Então eu chego pra grávida, coitada, tadinha, quando é uma coisa natural, né? Então, o problema é esse, assim, as pessoas confundem muito empatia com alteridade. Então, o que seria um comportamento de alteridade? Então, se eu for empático com uma grávida, eu parto do pressuposto de que eu sei o que é, logo eu vou impor uma coisa minha nela, que eu nunca vou ter acesso, logo eu vou estar fazendo uma merda, basicamente, assim. O que seria alteridade? Alteridade é a área de estudo da antropologia. Antropologia, basicamente, não é o estudo do homem, é o estudo da alteridade. Esse é o nome correto da antropologia. O estudo da alteridade é o seguinte: eu vou conhecer o mundo de uma grávida. Então, tem uma grávida do meu lado. O primeiro ponto é eu me esvaziar disso. Eu não sei o que é uma grávida. Eu tenho que aceitar. Eu não sei. Eu não entendo a realidade. Eu não vou entender. Então, eu deixo de ter uma relação vertical e a relação vira horizontal. Eu chego pra grávida, puxo uma cadeira, sento do lado dela e falo: oi, o que é ser grávida? Me explica o que é. Porque eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Não vou saber. Mas me explica. Tipo... Aí eu posso falar com várias grávidas. Sim. E ter uma ideia dos diferentes significados do que é ser grávida. Quer dizer que eu vou saber o que é ser grávida? Não, mas quer dizer que eu vou ter alteridade pelo lugar do outro. Entendeu? Então, por exemplo, você ter decisões que envolvem, sei lá, processos reprodutivos femininos e as decisões são tomadas só por homens, é um excesso de empatia. Esse é o problema. É um excesso de empatia, é uma falta de alteridade. Porque o cara acha que sabe o que é bom. E ele não sabe. Entendeu? Ele impõe uma moral religiosa, de gênero, de qualquer coisa. É um excesso de empatia. Esse é o problema. Muitas vezes, isso gera sofrimento nas pessoas. Você dizer, temos que estimular a empatia das pessoas. Para pessoas que fazem parte do seu grupo, você consegue. Tipo, quem é publicitário? Tem um outro publicitário. Eu consigo me pôr no lugar dele, porque eu já trabalhei, já vi as situações e tal. Eu não consigo me pôr no lugar do publicitário, porque eu nunca trabalhei como, eu não sei. Qual que é a postura que eu tenho que ter? Eu não posso impor a minha verdade, isso tá errado. Não. O que é ser publicitário? Me explica.
Dependendo do que for, eu posso ajudar, mas eu não sei o que é ser publicitário. Me explica, sabe? Então, é essa ideia que tem que ser desconstruída, que várias áreas da psicologia, Namastê Gratidão, colocam, que você tem que estimular a empatia, gratidão. Ai, desgraça. Sabe? Não. É um jeito de enganar a gente pra ganhar dinheiro, sabe? Depois a gente faz um episódio sobre psicologia positiva, que aí eu guardo o resto do meu ressentimento. Mas a grande mensagem desse episódio, que começa na música, mas é isso, é mostrar que empatia, quando são com pessoas do seu grupo, faz todo sentido. Você evolui enquanto indivíduo, entende o estado do outro, é muito legal. Quando você pensa nas pessoas do outro grupo, você não consegue ter empatia. É alteridade. No máximo. No máximo, alteridade. Você tem que partir do pressuposto, eu não sei o que é. Eu não entendo. E aí você tem que entrar em contato com o outro pra... Me explica o que é. Tipo, tira a minha angústia. Essa parte tem tudo a ver com o episódio Se Japonês é Tudo Igual. Sim. Eu não sei o que é o japonês. Não sei. Se eu não sei, eu vou pôr a empatia. Ah, você deve ser inteligente, você deve ser assim. Eu tô tendo empatia. Eu tô tanto tendo empatia pela condição do japonês que pra eu não dizer que eu não sei, eu tô colocando as minhas coisas em você. Sim. Ou seja, isso é um erro. Você tá só reforçando estereótipos. Eu chego, coitadinho, você estuda tanto, né? Coitado, tá errado. A ideia tem alteridade. Eu paro. Puta, nunca vi um japonês antes. O que é? Aí eu chego com curiosidade. O que é? Me explica. E aí você aprende. Aí você expande o seu mundo. Aí os seus grupos se tornam maiores. Quando você abre mão da empatia e começa... Empatia é coisas do indivíduo. Com pessoas da sua família, local, sabe? Com pessoas que você gosta ou que você conhece bem, você pode ter empatia. A alteridade é quando você sai da porta de casa pra rua. Né? Você não tem alteridade com o que acontece... Você não sabe o que acontece com o cara da quebrada. Mas você pode ter alteridade se você se esvaziar. Falar, eu não consigo ter empatia pela sua condição, desculpa. Mas me explica como é. Tipo, eu quero entender, né? E aí você consegue entender as coisas com muito mais verdade, sabe? Então, aí você faz a ligação entre a psicologia e a sociologia, que é por meio da antropologia, que é o estudo da alteridade. Enquanto continuar com essa besteira de empatia por tudo, a sociedade vai continuar cada vez gerando indivíduos mais sofridos, sabe? E essa é a grande mensagem. E então a gente termina mais um episódio, né, Altair? Reforçando a diferença entre empatia e alteridade. Isso. Então, no mundo onde houve uma banalização aí da palavra empatia, né, e acabou levando isso para o mau uso, inclusive. Principalmente porque empatia é um termo individual, alteridade é um termo de grupo. Conforme você vai entrando, principalmente pela internet, você vai ampliando o seu universo, ao invés de tentar entender o lugar do outro, que é a alteridade, você tenta impor a sua posição no outro, que é a empatia. E esse que é o problema. Então a alteridade é um termo da sociologia e da antropologia, empatia é um termo da psicologia. Tem um meio termo que tem que ser trabalhado e várias áreas do conhecimento não trabalham isso direito. E aí dá uma zona. É por isso que quando você olha pro todo, parece que tá tudo afinado. Quando eu imponho a minha verdade na realidade, parece que tá tudo afinado. Quando na verdade não é bem assim. O mundo é muito maior do que eu acredito. Então, por um mundo com mais alteridade, esse tem que ser o caminho da aplicação do método científico em áreas humanas. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.